João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essas igrejas elas existiram literalmente. Estavam ali na parte da Ásia, onde hoje é a Turquia. Começou com Éfeso e a última igreja é a Laodiceia. Repara-se que são 7 igrejas, 7 significa totalidade. Embora existiam literalmente, mas tem um teor também profético, um teor espiritual. Essas 7 igrejas significa plenitude, né? Que era o tempo da igreja aqui na Terra quando ela foi fundada através de Cristo. Né? Nós sabemos aquela passagem ali que ele fala com Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre tu, essa pedra eu edificaria a minha igreja. Ali começou a, a fundação da igreja e foi selada no batismo com o Espírito Santo em Pentecostes capítulo 2, em Atos capítulo 2. A partir daí, essas igrejas começaram a ser formadas, né? Foram trabalhadas por Paulo, Pedro e vários outros discípulos, e João escreveu para essas 7 igrejas, a pedido, a mando de Jesus Cristo. Mas essas 7 igrejas também representam a fase ministerial, a fase do comportamento eclesiástico dessas igrejas. Né? Começa com Éfeso, a igreja primitiva que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas abandonou o primeiro amor, e termina com Laodiceia, que é a igreja que nem é morna, nem é quente, nem fria. E Deus falou assim: tomara, vocês são mornos, tomara que vocês fossem quente ou frio, mas por vocês serem mornos, eu vou vomitar-te da minha boca. Então são sequências de eras da igreja, de fases da igreja, né? E a igreja que nós estamos vivendo hoje, ela se insere nessa igreja, última igreja, que é a igreja da Laodiceia. Nós vamos falar isso aqui mais para frente no capítulo 2, falando sobre as igrejas, tá? E aí fala sobre 7 espíritos. Esse 7 espíritos está lá em Isaías, capítulo 9. Eu vou ler para vocês os 7 espíritos do Senhor. Se encontra em Isaías, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui. Isaías 9, se eu não me engano, versículo 2. Só um pouquinho. 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é 11, perdão. 11. Começa assim no capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento de trono de Jessé, e das suas raízes em renovo frutificará. E aí fala: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um dos Espíritos. O Espírito de sabedoria, 2. De inteligência, 3. De conselho, 4. Fortaleza, 5. Conhecimento, 6. E temor do Senhor, 7. Então são os 7 Espíritos que fala aqui em Apocalipse. Onde fala e da parte de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 4. E que era, que há de vir, e dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Tá? Refere-se lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Gente, isso aqui é uma coisa tremenda, uma coisa para a gente realmente glorificar o nome do Senhor. Deus maravilhoso em nossas vidas. Um Deus que ele é misericordioso, é um Deus de graça. Ele tem um plano de redenção maravilhoso para nossas vidas, sabe? Nós temos que entender que nossa vida não é aqui. Deus tem um plano de redenção que quer nos mostrar a maravilha de Deus depois dessa vida aqui. E aí ele fala assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ou seja, foi o único que morreu sem pecado e foi a fiel testemunha de Deus. O primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro, a primícia dos que dormem. Ou seja, foi o primeiro a morrer, ressuscitar e se apresentar diante do Pai. Né? Não confunda ressurreição com ressuscitação ou reviver. Ressuscitação é voltar a viver. Ressurreição é um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo incorruptível. O único que tem esse corpo é Jesus Cristo. Tá? Não confunda. Lázaro morreu 4 dias e ressuscitou. Não, ele ressuscitou. Ele
ele não foi ressurreição, foi ressuscitação, foi voltar a viver, mas não foi com o corpo glorificado, tanto que ele morreu depois. Então nós devemos entender a diferença entre ressurreição e ressuscitação. Ressuscitação é voltar a viver. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram, tá? Que voltaram a viver, mas com o mesmo corpo. Morreram depois. Agora, o único que foi ressurreto, ou seja, teve a ressurreição, corpo glorificado, transformado, incorruptível, um corpo que a física não consegue deter, ele passa pelas paredes, come, se alimenta, mas entra aqui sem precisar entrar pela porta, pela janela, vai no céu, volta. É um corpo glorificado, um corpo transformado, é o corpo que nós vamos ter. É o corpo que Cristo tem hoje. E aí ele fala aqui, da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunho, o primogênito, ou seja, primícia, o primeiro dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Ele ama a mim e ama você, meu irmão. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente viva a nossa vida eterna longe dele. Ele nos ama. E em seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, a morte que ele não merecia, mas ele fez por mim e por você, nos lavou dos nossos pecados. Somente através do sangue de Cristo que nós somos remidos. Não é por meritocracia, não é porque você sabe ou deixou de saber, não é porque você acha que é melhor do que o outro que você vai ser salvo, não, é pelo sangue de Cristo. Deus ele capacita cada um segundo a bondade dele, o amor dele. Deus capacita cada um, mas não é por causa disso, porque de repente você louva melhor do que alguém, você prega melhor do que alguém, ou você não é nada melhor do que ninguém. Você não vai ter merecimento maior do que outra pessoa. Porque quem nos purifica dos nossos pecados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos merecedores do seu amor, da sua graça, mas Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. E quando eu falo nos abençoou com toda a sorte de bênção, não confunda, não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. As bênçãos materiais nós conquistamos com trabalho, pela misericórdia do Senhor. Mas o que Deus nos abençoou foi com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele nos deu salvação. Ele morreu por mim e por você. E nos fez, olha só que bênção, reis e sacerdotes para Deus. Gente, isso aqui é muito tremendo. A gente olha assim, a gente pensa, o que é isso aqui, gente? Nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que está querendo dizer com isso aqui? Ele não éramos merecedores, mas Ele nos amou, morreu por nós, o seu sangue nos purificou e ainda nos fez reis e sacerdotes. Isso aí é um plano, sempre foi um plano de Deus. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, a igreja, antes da fundação do mundo. Por causa do pecado, ele morreu. O Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Então, a igreja estava no coração e na mente de Deus antes da fundação do mundo. Por causa do pecado do homem, Deus envia seu Filho para morrer. E ele foi morto desde a fundação do mundo. Existe uma grande diferença. Então, estava no coração de Deus sempre de nós sermos sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é um representante de Deus. É falar para as pessoas de Deus. É levar os pecados das pessoas para Deus e falar de Deus para as pessoas. Esse é o papel do sacerdote. Mas o sacerdote se perdeu na caminhada. Hoje as pessoas hoje que eram para ser sacerdotes no céu lá não são. Mas ele nos lavou, ele nos amou tanto e nos lavou dos nossos pecados, nos purificou. E ele nos fez sacerdote. Ele nos fez rei. Por quê? Porque nós vamos reinar com Cristo aqui na terra durante o milênio. E ele nos fez sacerdote. Então, ele não nos fará, ele já nos fez. Agora a gente tem que tomar posse. Você é um sacerdote na sua casa. Você é príncipe, você é rei.
Não deixe o inimigo te acusar, porque você é rei, você é sacerdote real, você é sacerdote de um povo santo. Então você tem que levar esse amor, essa graça do nosso Senhor às pessoas, como sacerdote do rei, como sacerdote real. E isso vai se propagar no milênio. Hoje, quem governa esse mundo é o maligno, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Mas no milênio, quem vai governar são os santos. São aqueles que morreram, ressuscitaram, têm um corpo glorificado e vão reinar com Cristo aqui na terra. Hoje, você vê a hierarquia aí dos governos aí, presidente, primeiro-ministro, governador, prefeito, vereador, a maioria é corrupto, se corromperam, porque a palavra de Deus mesmo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies dos males. Então, muitas pessoas se corromperam por causa do dinheiro, perderam e se entrelaçaram com esse mundo, com o Deus desse século, que é Satanás. Mas no governo, no milênio, quem vai governar vão ser os santos. Vai ser um governo de equidade. E nós vamos fazer parte desse reino. Nós vamos ser rei e sacerdotes, porque a palavra nos diz, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Mas você já tem que tomar posse, você tem que ser rei e sacerdote na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, você tem que colocar isso somente, eu sou o sacerdote real. Eu sou um representante de Deus aqui na terra, porque ele me amou, porque ele me lavou, porque ele me purificou. Eu tenho que honrar esse Deus na minha vida. Aleluia. E eu tenho que falar do amor de Cristo para as pessoas, ou seja, seja sacerdote. Tenha amor pelas pessoas, tenha amor pelas almas, assim como Deus teve amor por mim e por você. Tenha amor pelas almas. É isso que Apocalipse está nos mostrando. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele promete que um dia ele virá. E aí eu gostaria só de trazer abrir um parênteses aqui, que nós não devemos confundir, né, a vinda do Senhor. Porque ele não vai vir para pisar na terra a princípio. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, nos fala que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, nas nuvens. Ele virá nas nuvens e nós vamos encontrar com ele nos ares. Vamos ser levados